Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, o versículo de número 4. Assim está escrito: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Estas foram palavras de Pedro referidas na Assembleia da Igreja em Jerusalém, quando ali surgiu um problema, uma dificuldade entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos hebreus, na distribuição da porção diária que eles recebiam. Umas estavam sendo desprezadas naquele trabalho. E isto criou um problema, gerou uma dificuldade, e este assunto precisou então ser levado aos apóstolos, que estavam ocupados na propagação do evangelho, na expansão do reino de Deus na terra, porém não poderia ficar ausente do que estava acontecendo. E, portanto, ao serem comunicados do problema, Pedro reuniu-se com aqueles irmãos e disse a eles o seguinte: convocou os 12 apóstolos que estavam lá, reuniram-se para tratar do assunto e disseram o seguinte: não é razoável que nós deixemos a palavra para servir as mesas. Não que o trabalho das mesas não fosse um trabalho digno e de valor, mas a cada um Deus tem dado um talento e uma oportunidade na sua obra para desempenhar a sua vontade. Então, existem aqueles que se atêm à palavra e aqueles que se atêm às mesas. No entanto, nenhum é melhor ou mais importante do que o outro, porque tudo é um trabalho que é feito para Deus. Porém, as coisas não devem tumultuar, porque aí vai tirar a eficácia do trabalho que está sendo realizado. E dentro deste ponto, eles colocaram o seguinte: que aquela assembleia deveria escolher entre os irmãos ali 7 pessoas de boa reputação, bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Então não era qualquer um que se ia se colocar. Pega qualquer um e coloca lá e manda fazer. Não, não era assim. Eles tinham que escolher, mas tinham um critério. Tinha as qualidades que deveriam ser observadas, dado a importância do trabalho que deveria ser feito, para que se colocasse sobre aquele negócio e dando assim uma solução àquele problema. Mas o que me chama hoje a atenção para a meditação é a decisão tomada por Pedro. Ele entendeu que o problema precisava de uma solução, mas entendeu também que não precisava travar a obra de Deus daquilo que eles vinham fazendo. E 2 coisas aqui ele colocou como principais, dizendo o seguinte: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. De acordo com este texto, vamos falar sobre a estreita relação entre a palavra de Deus e a oração. Esta palavra de Pedro desperta-nos aonde deveremos colocar o nosso objetivo, o nosso intento ao realizarmos algo diante de Deus, que Ele próprio nos designa para isto, mas que devemos estar relacionado tanto com a palavra de Deus quanto com a oração. Isto porque, quando se trata da palavra de Deus,
é o plano de Deus que está escrito, está estabelecido, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é a maneira como Deus trabalha, está registrado na sua palavra. E que, no entanto, nós, quando chegamos a Cristo, fomos alcançados pelo poder da palavra, aliado com a oração, porque ninguém pode ser bem-sucedido na transmissão da palavra de Deus se não tiver também uma vida coerente de oração. E, por outro lado, ninguém pode ser eficiente na vida de oração se não estiver uma estreita relação com a palavra de Deus. Então, são duas características que devem estar presentes na vida de todo cristão: a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura e a oração. Por quê? Porque quando nós estudamos a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, nós vamos ser despertados ali pela sabedoria que há na palavra de Deus, pelo conhecimento que vamos receber do propósito e da vontade de Deus. Porém, só conhecer e só ter o conhecimento através da leitura, isso não vai ser muito útil, porque é preciso que haja uma integração na nossa vida com a palavra de Deus. E o único meio de se fazer isto é através, então, da oração, uma vida de oração, visto que a palavra é de Deus, a mensagem é de Deus, ela já está escrita. Não se deve acrescentar e nem diminuir, mas tudo que há nela revela a progressividade do plano de Deus, desde Adão até o Apocalipse, o período em que o plano de Deus se desenvolveu através dos autores, dos escritores que Deus escolheu para escrever a sua palavra. Então nós encontramos o começo da revelação de Deus e encontramos também o final da revelação. E neste meio caminho entre o começo e o fim, há o progresso em várias fases, em vários tempos, por determinadas pessoas que Deus escolheu para isto. Então, o estudo da Bíblia e a prática da oração, eles se harmonizam. Não há conflito entre a palavra de Deus e a oração, a verdadeira oração, naturalmente. Então, eles se harmonizam de uma maneira perfeita e até mesmo se completa. Então, daí podemos entender que não pode existir palavra sem oração e oração sem palavra. Então, esta identificação, esta integração entre palavra de Deus e oração, é aí que vai acontecer o encontro do divino com o humano. Por quê? Porque a palavra de Deus é divina. Toda a escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa, conforme Paulo registrou em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então notamos aqui que a Escritura é divina, mas eu e você, nós somos humanos. E como que nós vamos ter o relacionamento com a palavra de Deus? Então, se a parte de Deus é a palavra, a parte humana é a oração. Deus não depende de oração. Deus, em momento nenhum, a Escritura vai dizer que Deus orou. Não. Mas nós dependemos de Deus, e esta dependência da nossa vida diante de Deus, ela se revela através da nossa vida de oração e comunhão com Deus. Então, quando nós recebemos a revelação de Deus, que está na sua palavra, e nos posicionamos diante de Deus em atitude de oração, há uma harmonização entre a palavra e a oração.
elas se completam. A palavra de Deus que veio ao meu conhecimento desce ao meu coração. E ao descer ao meu coração, ela vem aos meus lábios, através dos quais eu faço oração a Deus. E na oração que eu faço a Deus, eu faço menção do que diz a palavra e que entrou no meu coração. Então aquilo passa a ser exteriorizado. Primeiro a palavra de Deus se interioriza dentro de mim. E como a Escritura diz que a boca fala do que o coração está cheio, se lá está cheio da palavra de Deus, é isto que eu vou falar. E para que o relato da palavra de Deus, profecias, promessas, ensinamentos e exortações, eles tenham utilidade na nossa vida, nós precisamos ir diante de Deus em atitude de oração e nos colocar diante do Senhor. Então, através da oração, nós fazemos menção do que tomamos conhecimento na palavra de Deus. Então, na Bíblia, na Escritura Sagrada, nós temos o próprio Deus falando. E na maioria das vezes, as nossas orações são respondidas mediante o que já está registrado na palavra de Deus. Não é preciso, às vezes, orar e esperar por uma revelação nova de Deus. Não. Às vezes, a resposta de Deus nos remete ou nos leva à palavra de Deus. A oração que fazemos a Ele nos encaminha para a palavra. Então, oração e palavra de Deus é um binômio que se harmoniza perfeitamente, se completam e que na união da palavra de Deus com a minha oração, de acordo com a palavra de Deus, elas se integram e trazem para mim o benefício desta relação, palavra de Deus com a oração do ser humano, e isto vai mover as minhas entranhas, a minha vida de dentro para fora e vai me colocar na condição de ter comunhão e experiências com Deus, mediante a oração. É onde a palavra de Deus se harmoniza com a nossa vida. Então, este Deus, que na maioria das vezes nos responde através da sua própria palavra. Mas isto eu devo fazê-lo pelo caminho da leitura bíblica e da oração. Unir uma coisa à outra. Conforme Pedro disse, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não tem como pregar sem orar. Não tem como orar se não tem elementos da palavra de Deus. Porque a maneira de se aproximar de Deus está registrado na sua palavra. Então, por isso que eu preciso ler, entender e meditar e fazer a oração a Deus. Por isso que oração está ligado com a palavra de Deus. Eu não posso me dedicar somente a pregar sem orar. E não posso me dedicar somente à oração sem levar em consideração a palavra de Deus. Uma coisa precisa estar unida à outra. E na própria palavra de Deus, nós vamos encontrar um Deus que se revela, que ele é o Deus vivo. E por ser o Deus vivo e verdadeiro, ele também, através da sua palavra, ele nos ensina que nós podemos nos comunicar com ele por meio da oração. A oração, eu sempre tenho dito, foi um meio, um caminho que Deus abriu para nós, seres humanos, termos acesso à presença de Deus no aspecto espiritual, divino, e chegarmos à presença de Deus. Uma vez que é o Deus vivo, é o Deus que fala, é o Deus que ouve, é o Deus que se movimenta, é o Deus que age, é o Deus que trabalha, é o Deus que manifesta-se. Então, este Deus vivo, ele está na sua palavra. Por isso é
que o escritor aos Hebreus disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque o Deus vivo está na sua palavra. Jesus afirmou quando aqui esteve, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Por quê? Porque a palavra de Deus revela um Deus vivo. Esta é a diferença entre a Escritura Sagrada e outros livros que existem por aí. Porque na Escritura, o Deus vivo está presente. E quando nós vamos à palavra de Deus, é como se ouvíssemos Deus falando perfeitamente para nós dentro da sua palavra. E isto gera em nós temor, porque as palavras de Deus geram temor, a reverência para com a santidade de Deus e nos leva a nos prostrar diante dele em atitude de dependência e oração. E quando vamos à oração, nós vamos encontrar este Deus vivo que nos ensina como podemos nos comunicar com ele. Então não é fora da Escritura que nós vamos aprender como se relacionar, como se comunicar com Deus, mas é utilizando a própria Escritura para aprendermos como chegarmos à presença de Deus. Mas a palavra de Deus também, ela revela a natureza e o poder de Deus. A natureza de Deus, divina, maravilhosa, gloriosa, eterna, e também o poder de Deus. Deus, pelo seu poder, ele move céus e terra. Deus, pelo seu poder, ele se revela diante das suas pessoas. Então, a Bíblia Sagrada, ela revela tanto a natureza quanto o poder de Deus e o coloca em disposição ao ser humano que se curva diante de Deus para, na atitude de oração, clamar ao Senhor e colocar diante dele aquilo que a Escritura, pelo Espírito Santo, trouxe ao nosso coração. Então, ela não somente revela a natureza de um Deus, a natureza e o poder de Deus, mas ela revela também que o nosso Deus, ele é um Deus comunicativo. É um Deus que se apresenta, é um Deus que fala com as pessoas, é um Deus que ouve as pessoas. Este é o segredo da comunicação. E o nosso Deus, ele é um Deus comunicativo e poderoso, porque a maneira como Deus fala e a maneira como ele se dispõe a nos ouvir, pobres mortais, limitados da terra, mas ele se deixa alcançar para ouvir as nossas orações. E a Escritura afirma que quando Deus ouve a nossa oração dentro do seu propósito e da sua vontade, ele inclina os seus ouvidos para ouvir. E em alguns casos, ele se coloca de pé para ouvir a nossa oração. Então, este Deus, que ele é comunicativo e ele é poderoso. O prazer de Deus é comunicar-se com o homem feito à sua imagem e semelhança. Estava interrompido por conta do pecado, mas através de Jesus, esta barreira caiu por terra e nós, através de Cristo, agora temos acesso à presença de Deus e podemos nos comunicar com o Senhor. Então, ela revela que este Deus, ele é comunicativo. Ele tem prazer, como ele fazia com Adão. Todas as tardes, pela viração do dia, Deus se apresentava e passava um tempo saudável com Adão e Eva no jardim do Éden, até o momento em que eles desobedeceram a Deus, e esta comunhão, esta comunicação de Deus com o homem, ela se rompeu e ele foi expulso do jardim. Mas o desejo de Deus nunca mudou.
E o prazer dele é comunicar-se com as suas criaturas. Então, a Bíblia revela que este Deus, ele é comunicativo e é poderoso. Mas também nós vamos encontrar dentro da Escritura Sagrada diversos exemplos de homens de Deus que foram não somente homens da palavra, homens usados como instrumento nas mãos de Deus, mas se revelaram também como homens de oração. Então, aliando a oração com a revelação e o propósito de Deus, eles foram instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Nós podemos referir Abraão. Abraão foi o homem que aprendeu a ter comunhão com Deus, e esta comunhão, ela vem através da oração. Deus revelava-se a ele, e através desta revelação, Abraão se colocava diante de Deus em atitude de oração. A palavra de Deus nos afirma que em cada lugar em que Abraão chegava, ele armava sua tenda, ele edificava um altar e ele invocava o nome do Senhor. O que é isto? E a experiência que ele tinha com Deus, a relação firme entre a palavra de Deus revelada a ele e a sua oração diante de Deus. E quantas bênçãos nós encontramos na Escritura, direcionadas por Deus a Abraão e, através dele, a sua descendência e a todas as famílias da terra. Este é o segredo de quem está em contato estreito com a palavra de Deus e com uma vida de oração, porque nesta junção é que as promessas de Deus vêm e se tornam reais na vida da pessoa. Mas temos também Moisés. Moisés, o homem que também foi chamado um homem de oração. Ele tinha seus momentos de comunhão com Deus, os encontros de Moisés com Deus. E veja quão poderoso ele foi nas mãos do Senhor, usando da palavra de Deus. Mas ele não se descuidou da oração. Então, tanto Abraão quanto Moisés viveram vidas de oração. E, portanto, eles então se colocaram na disposição do Senhor. Temos também o caso de Elias. Elias, aquele gigante nas mãos de Deus, um homem de oração. Mas quando ele foi orar, ele identificou o segredo da sua vida. Lá em 1 Reis, no capítulo, deixa eu situar o versículo, 1 Reis, no capítulo 18, está escrito assim, quando Elias chamou a Baal e todo aquele povo que estava em confusão para o desafio ao Deus que respondesse com fogo. Veja o que Elias disse na oração, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. E agora, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Veja a relação de Elias entre oração e palavra de Deus. Ele disse: Senhor, eu fiz tudo de acordo com a sua palavra. Agora responde a oração. Ele orou e Deus respondeu. E mudou o coração daquele povo. Eles voltaram e passaram a servir ao Senhor. Outro que nós encontramos, homem de oração na Escritura, foi Daniel. Daniel viveu a maior parte da sua vida
na Babilônia. Mas ele nunca se descuidou da oração e da palavra. Tanto é que ele orava 3 vezes ao dia, ele orava para entender o propósito da vontade de Deus, ele orava quando leu o livro do profeta Isaías, que estava falando sobre os 70 anos do cativeiro, e ao entender os 70 anos do cativeiro, pela oração, Deus revelou a ele o mistério das 70 semanas de anos. Então nós observamos aí, ligando a palavra com a oração. Então chegamos ao ponto em que Pedro, assertivamente, ele disse: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então já vimos aí estes homens do passado e tantos outros que foram exemplos dignos do conhecimento, da dependência da palavra de Deus e que se expressaram diante de Deus por uma vida de oração. Então, isto foi o segredo que os tornou úteis nas mãos do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela também nos ensina muito sobre a oração, e não somente ensina, mas nos estimula a orar. O próprio Deus nos chama. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Outro texto ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja a ligação que há entre palavra de Deus e oração. Não pode existir uma independente da outra. Elas são interdependentes. Uma depende da outra. E por isso nós precisamos aprender com estes exemplos que a Escritura afirma, para que tenhamos também esta vida centrada na palavra de Deus e na oração. Entendendo que a palavra é de Deus e a oração é o nosso comprometimento com Deus mediante o que recebemos da sua palavra. Então, é este o caminho. E por aí, então, nós somos estimulados a orar através da própria linguagem da Escritura. E quando vamos atentar para o livro de Salmos, nós encontramos ali que não somente há ali um ensino profundo para a maneira de louvar e celebrar diante de Deus, como também a prática da oração. A prática da oração que deve ser feito. Então, ligando agora o estudo da palavra de Deus, que é a leitura, o entendimento, a meditação, a compreensão da palavra de Deus, com oração, quando aliamos palavra com oração, é um recurso poderosíssimo para a nossa vida. E isso nos encaminha, o estudo da palavra com oração, para a meditação. Por quê? Porque quando lemos a palavra, quando estudamos, ela vem ao nosso coração. Quando ela vem ao nosso coração, nós vamos à oração. Quando vamos à oração, o Espírito Santo torna real na nossa vida aquela palavra e aquilo nos leva à prática da meditação, que é lembrar, repetir e dizer em voz alta a palavra que foi colocada dentro do nosso coração. Isto vai nos fortalecendo em todos os sentidos. E quando seguimos nesta prática de vida com Deus, de comunhão, ligando a palavra de Deus com a oração, então o estudo, a oração e a meditação na palavra vai nos levar para o momento de comunhão com Deus, uma proximidade com Deus. E quando mantemos este hábito, este relacionamento com Deus, isto vai nos levar à contemplação, que a contemplação é também
uma maneira de adorar a Deus. Mas nós só chegaremos à contemplação quando estudarmos a palavra, tivermos a prática da oração, formos levados à meditação e a meditação nos encaminhar para a comunhão profícua com Deus, e neste momento de comunhão nós passaremos então a contemplação. Contemplar é o que o salmista pediu no Salmo 27, quando ele fez um pedido a Deus. Salmo 27 e o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então veja, o estudo da palavra, a oração nos leva à meditação, a meditação nos leva para a comunhão, e pela comunhão nós somos levados à contemplação diante da presença de Deus. Então nós temos observado nesta meditação a estreita relação que há entre a palavra de Deus e a